Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal NB, tudo bem com você? Pessoal, eu postei no Facebook e hoje vamos falar, e digo vamos, e você vai entender por que daqui a pouco. Vamos falar sobre o Montage of Heck, o documentário do Brett Morgen, lançado em 2015, que fez muito sucesso, foi aclamado pela crítica, e hoje vamos discutir sobre o documentário. Hoje não é ainda o dia que eu vou fazer a análise do documentário. É uma discussão após sessão, digamos assim. E, como minha convidada especial, então hoje eu estou aqui com a minha digníssima e amada esposa, Mayra. Toca aí, amor! Yeah! Olha aqui na câmera da verdade, fala um oi pro pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa, pra quem não sabe, é a minha esposa, Mayra, que eu amo muito. E ela assistiu comigo o filme, o Montage of Heck. Montage ou montagem? Eu procurei aqui e falou montagem. Montagem of os dois. Heck. Montage of Heck, Montage of Heck, a gente fala, né? É. Bom, enfim. A Mayra, eu convidei a Mayra, por quê eu convidei? Porque você convidou, você quer... Calma, eu vou explicar. Bom, é o seguinte, ela é uma pessoa que gosta de rock and roll, sim, né? Gosta muito de rock nacional, porém não conhecia, não ouvia muito o Nirvana. Só, né? Nem um pouco, na verdade. E aí é o seguinte, eu comecei a apresentar o Nirvana pra ela, meu amigo. Você que está aí do lado esquerdo, você que está aí no centro, você que está aqui do lado direito. Eu comecei a apresentar pra ela o Nirvana e eu queria saber o que uma pessoa que está de fora, de certo modo assim, que não é uma pessoa aficionada pela história do Kurt Cobain, vai achar de um documentário como este. Tendo em vista, correto? Tendo em vista que saiu aí outros documentários que são sobre a teoria da conspiração de que o Kurt Cobain foi assassinado, nós resolvemos assistir o documentário juntos e gravar um vídeo para falar um pouco sobre este documentário, tá? Começando. E aí, amor, você gostou desse documentário? O que você achou? Na verdade, eu amei. É assim, se não fosse você, eu nem saberia o que era Nirvana, quem era Kurt, quem era Chris, Dave, não saberia nada. E assim, simplesmente amei. Foram 2h10 mais ou menos, não foi? E assim, muito bom que passou em 20 minutos pra mim. Assim, prendeu muito a minha atenção. 2h12. E 12. Prendeu muito a minha atenção. Eu adorei a história. Assim, achei sensacional. Pra mim, é uma puta de uma história. Tá. Você achou interessante o jeito que a história foi contada? Tipo assim, você gostou do documentário? Ou você, quando você fala que é uma puta história de vida? Que você... Com certeza, tanto de vida, tanto a vida pessoal dele, quanto a profissional, né? Porque aí mostrou a banda, que assim, pra mim, como eu não conhecia nada, né, amor? Eu achei uma coisa sensacional. Eu escuto tudo que você me fala, só que assim, eu interpretei de uma maneira um pouco diferente do que a gente conversava. Sim. E como eu nunca tinha visto nada, então eu interpretava do que você me falava. Só que agora eu vi de um ponto diferente. Como que você via Kurt Cobain antes da gente assistir o documentário e depois que assistiu o documentário? Tipo assim, mudou alguma coisa? Você fala assim, você achou o documentário, você fala, putz, o que mudou? Eu entendi, vi ele como uma pessoa totalmente sensível, eu não via isso, mesmo que você falava isso pra mim, tipo, ele era um roqueiro louco pra mim antes. Bom, eu senti ele uma pessoa totalmente sensível, um excelente profissional. Como pessoa, eu não digo que ele foi excelente, não. Eu achei que, pra mim, ele fez muita coisa, assim, abusiva. Porque você sabe o jeito que eu sou, amor. Tem certas coisas que eu sou meio travada. Mas assim, como profissional, eu achei e acho... Porque agora, eu acho que ele está vivo em você. Eu sempre vejo isso quando você fala de Nirvana, de Kurt. E agora ele está vivo em mim também. Porque antes, pra mim, ele era um cara que morreu com 27 anos, que era drogado. Mas agora não. Eu tenho essa ideia dele ainda. Só que agora de uma maneira mais intensa. E assim, eu achei muito legal. Eu tenho uma outra visão dele agora. Sim. Porque agora eu tenho na balança ele tanto pessoal quanto profissional. Às vezes eu vi alguma coisa, né? Você me mostrava vídeos. Mas agora eu vejo ele como pessoa também.
Só que pra mim, ele não foi um exemplo de pessoa. Ele foi um exemplo de profissional, de banda, de pessoa. Tá, e você falou que ele não foi um exemplo de pessoa na questão das drogas Sim. Tá, mas como que você vê que é mostrado bastante ali a infância do Kurt Cobain? Sim. Na verdade, o Brett Morgan até falou que o centro, a linha narrativa que ele seguiu era a família. Sim. Né? O que você... Bom, eu sou professora. Eu lido com criança muito tempo durante o meu dia, né? São 8 horas. A família é a base de tudo para uma criança. Se ele é uma criança querida, se ele é uma criança ouvida, ele vai ser um adulto muito nota 10. O Kurt não foi um adulto nota 10 em relação à família, porque ele não teve família. Eu fiquei arrasada a hora que eu vi que, eu não me lembro se era aos 7 anos, eu não me lembro a idade que ele tinha ali, que ele foi rejeitado pela mãe e foi morar com o pai. E aí foi 9? Acho que é 9. E aí acabou que o pai também não quis ele foi morar separação com quando foi aos 9. Foi aos 9? É. E aí viveu com vários tios, aí ninguém queria ele foi uma criança rejeitada. Então isso, eu acho que influenciou totalmente a adolescência dele, por ele ser essa criança agressiva que ele foi. Então foi uma adolescência, sim, que teve seus problemas, e não foi culpa dele, foi culpa da família dele, entendeu? Certo. Ele cresceu desse jeito por conta da família dele. Certo. Não teve apoio nenhum, né? Então, eu vejo mais por esse lado. O que você achou do documentário em si, assim? Você achou um documentário leve, um documentário pesado? É porque, assim, a maioria das pessoas falam que mas que isso é uma afronta, que é uma invasão de privacidade, que babá, mas tá. Quem fez o filme foi a filha e a ex-mulher. Então, assim, quem é você pra culpar nós que assistimos um filme que foi produzido pela família dele? Olha, O que você... eu acho assim, é um assunto pesado, só que o jeito que foi feito o documentário foi muito gostoso, foi muito leve de ser assistido. Lógico, foi uma história trágica, né? Muito trágico, mas assim, eu achei uma coisa sensacional, deu pra assistir tranquilamente. E é uma história de como eu posso dizer? Que ele foi uma... Não, que ele foi usou uma palavra lá, que ele foi um gênio musical? Não foi o gênio musical que falou. Ele mesmo falou que ele queria chegar. Eu não me lembro a palavra que ele usou. Ícone, um ídolo? Vamos se dizer que foi um ícone, né? Mas assim, ele explodiu e foi uma coisa sensacional. Gente, como assim uma pessoa que é conhecida por todo mundo não pode ser falado sobre a vida dele? Então assim, eu sei que ele não gostava disso, e ele falava muito que era a música dele que falava por ele não tinha que dar entrevista nenhuma, porque o que tinha que tocar ali era o som dele. Exatamente, ele falava isso muito em entrevista, é muito legal. Só que assim, eu entendo perfeitamente, eu também assim, se acontecesse comigo, eu nem sei como eu ia lidar, cada um é de um jeito, tem gente que gosta de se expor, tá sendo uma dificuldade eu estar aqui, não é, amor? Eu não gosto de ficar em frente da câmera, eu não gosto de ficar olhando, até que eu nem tô olhando tanto. Eu não gosto, só que eu tô fazendo isso porque eu adorei, a gente assistiu e eu quis conversar sobre isso. Você acha que o Brett Morgan, o diretor, o filme em si é invasivo? Você acha que é um filme que invade a privacidade do Kurt Cobain? Que a pessoa vai assistir e vai falar assim, putz, nossa... O que você sentiu? Te trouxe... Porque assim, quem gosta mais, ele fala assim, nossa, me deu uma agonia, porque mostra ele em situações delicadas, por exemplo. Mostra, com certeza mostra. É inacreditável. Você acha que foi invasivo? Você acha que foi invasivo? Eu acho que não. Porque se a família dispôs isso pra mídia, não tem nada de ser... Pegando aqui como um cara que vai pegar na ferida, como comentaram em um comentário que eu fiz ali numa postagem. Mas foi a família, mas ele abominava isso. Eu sei que... só que independente de qualquer coisa, se ele não gostava, ele tava ali. Mesmo que ele tava falando que ele não gostava, ele tava ali na frente. Não tem jeito. Não gostasse, ia pra... É a consequência do trabalho que ele fazia. Como ele é um ícone, um ídolo, não tem jeito, é exposto, é totalmente exposto. Então, não tem uma invasão ali, porque ele é uma pessoa exposta. Não tem jeito. Ele é uma pessoa pública, na verdade. Ele se tornou uma pessoa pública, mesmo não querendo, ele se tornou uma pessoa pública. É a consequência do trabalho que ele fez, não tem como. E eu não acho que foi uma invasão.
Agora, se ele estivesse aqui vivo e ele falasse eu não quero, se no documentário estivesse falando, se tivesse acontecido no documentário e ele falasse eu não quero, aí peraí, é diferente. Eu sei que ele não gostava, mas gente, é um ídolo, todo mundo quer saber da história dele. Imagina se a gente não tivesse a oportunidade de assistir. Então, são consequências. Então eu acho que não foi. Foi leve, foi muito interessante, uma história super legal. Isso não foi leve? Eu achei. É assim. Mesmo na parte das drogas? Sim, eu achei. Eu consegui, assim, ver. Ele é muito sensível, então tudo que... Mesmo que aparecia ele ali, aquela hora que ele tava com a Frances, né? No colo, que ele tava até dormindo. Tipo, aquilo ali, não sei, parecia que ele não queria estar fazendo aquilo, mas é mais forte, né? Eu acho que essa droga que ele... A heroína vício, é uma coisa... Então... Eu não sei, eu não achei pesado não, eu achei uma coisa mais... Você falou que ele não... Você considera que ele não era uma boa pessoa. Não. Você sabe a boa pessoa aí. Eu acho que droga... Você me conhece, sim. Amor? Sim. É nessa parte. Sim. Eu não digo... Eu vi ele falando, ele era muito sensível. Ele usava, assim, um jeito totalmente delicado. Era até delicado o jeito que ele era. Só que a má pessoa que eu digo... É o que a droga levou ele a ser. É o que a família levou ele a ser. Entendeu? Porque, querendo ou não, a gente tem nossa personalidade. Só que a vida leva a gente para caminhos diferentes. Então, a vida levou ele para um caminho muito complicado. Apesar que foram 2 caminhos, né? Um muito complicado e o outro que foi extraordinário. Né? O documentário mostra muito essa nuance, como que eu posso chamar? Não é um turbilhão, mas é uma montanha russa, tem um nome isso. O tempo todo, isso eu vou falar na análise do filme, o tempo todo é uma coisa assim, ascensão, queda, ascensão, queda, ascensão e morte. A gente vê isso de ascensão e queda, começa show, ele tá no ápice dele. Assim, ele não tá drogado, ele não tá nada, ele é que nem você falou, ele fuma alguma coisa e tal, só que ele tá ali inteiro, é ele só. E... né, quando ele cai, ele não tá no palco. Sim. Ele não tá tocando, ele não tá fazendo a parte que ele faz de melhor. Coincidentemente, todas as vezes que ele tinha uma recaída com a droga, era em pausas entre as turnês. Porque na turnê, como ele usava heroína, obviamente ele usava outras drogas, durante o show ele acabava usando algum, sei lá, que fosse qualquer outra droga. Mas a heroína dava muita sonolência nele, isso é visto no documentário. Eu queria lembrar a palavra que eu ia usar. Tava no banho, eu pensei nessa palavra. Falei que é muito a vida dele assim. Cadência. A vida do Kurt foi cheia de cadências. Tanto positivas quanto negativas. Cheio de picos. Assim como as músicas do Nirvana eram. A estrutura musical das músicas do Nirvana eram assim. Tinham cadências, a música era cadenciada, ela começava, estourava, voltava, era uma característica do Nirvana. E a vida dele inteira foi cheio dessas cadências. E dentro dessas cadências, eu acho que uma coisa que cadenciou a vida dele, de certas maneiras, foi Courtney Love. Com certeza, sim. Eu queria que você dissesse assim, como você via Courtney Love antes desse documentário, porque a gente estava conversando, a gente tinha uma imagem, eu tinha uma imagem negativa da Courtney Love, mesmo gostando de algumas músicas, que esse documentário meio que neutralizou. Sim, é como diz o tempo todo, assim, no começo, quando ela apareceu, né? Todo mundo odiava ela. E eu também odiava ela, eu nem sei quem era ela, nem nada, mas... Me incomodava, né, a pessoa. Muito, me incomodava. Eu via a foto dela, eu falava, gente, que isso, pelo amor de Deus... E na minha cabeça... Essa louca. Não, e outra, tudo que eu olhava, eu falava assim, a culpa foi dela. Tipo, às vezes quando você comentava da morte dele, eu falava, certeza que ela fez alguma coisa aí. E exatamente o que você falou agora, o documentário neutraliza essa situação. Lógico que cada pessoa que assiste tem uma opinião, né? Eu tinha uma opinião dela, que eu odiava ela, mas pelo pouco que eu via. Eu assisti ali... Mas você odiava? A Courtney Love tem esse negócio. Eu não sei. Eu não sei porquê. Ela é muito estranha. O jeito que ela fala, assim, né? Na hora que começou o documentário, que apareceu ela, né? Eu falei, putz,
Ela já começou a falar aquele jeito Acendeu um cigarro. dela, não parava de falei, Jesus, certeza que ela fez alguma coisa. Mas não, eu acho que não. Na verdade, assim, foi o que eu te falei, amor. Foi indiretamente. Porque foi assim, pelo que eu percebi, um romance muito intenso, né? Devia estar o quê? Ali com uns 24 anos, mais ou menos, sei lá. E é uma coisa assim, é explosivo. Você percebe que é explosivo, que ela chegou pra mudar a vida dele, né? E aí tá, ele tava em turnê e tal, aí de repente ela chegou e eu não vi mais nada. Ainda eu até falei pra você, amor, cadê os shows? Cadê? Ele não fez nunca fez mais nada. Ele não é mostrado ali, mas é porque eles queriam mostrar o quão intenso foi a presença dela. E foram 2 anos. Pelo que falou ali, foram 2 anos, né? Entre essa parada em shows, em turnês, o nascimento da Frances. E assim, é uma coisa tudo muito intensa, né, amor? Você vê assim, uma mulher meio maluca. Os dois, né? Tem um comportamento ali que você vê que os dois... É engraçado, porque antes eu não via ele daquele jeito. De repente, a hora que eu vi assim, tipo, tá, ele tem um jeito dele meio maluco de se jogar. De repente, a hora que eu vi ele com aquele cabelo vermelho, parece que ele mudou por ela. Quem que no documentário falava que tinha um lance assim? Falou dela? Acho que foi o Chris que falou assim, ele encontrou ela era roqueira, ele era roqueiro, ele gostava dela, ela gostava dela, ele era usuário de droga, ela era usuária de droga. Foi o Chris que falou isso? Falou. Ele fala que, ao contrário de Tracy, que foi a primeira namorada ali mais séria do Kurt, a Courtney Love também usava heroína. Então, você disse que ele mudou quando conheceu ela. Nossa, totalmente. Na verdade, eu acho que ele acabou sendo quem ele realmente era. Porque é uma coisa muito forte você falar que o cara usa heroína. Então, como ela também usava, ele se viu livre para ser quem ele era naquele momento. Não que ele não era, mas, por exemplo, ele usava escondido da Tracy. Na época que ele estava com a Tracy, ele já usava heroína. Só que ele usava escondido. Com a Courtney, não. A Courtney falava, dá licença que eu vou ali no quarto me picar. É engraçado que não é uma droga compartilhada, assim como a maconha é na sociedade. É uma droga que o cara se isolava pra usar. De tão forte que é. Tanto o efeito, né? Tanto fisiologicamente no ser humano, quanto socialmente, né? Sim. Pode ser, verdade, eu não tinha pensado por esse lado. Que ele conseguiu ser quem ele era, né, com ela. Então ele Porque, se transbordou ali. Ele tinha um sonho, como o documentário é baseado na família, segue-se a linha de que o Kurt Cobain, ele queria o tempo todo ter uma família, criar uma família, formar uma família. O Chris falou isso, que aí ele tinha já uma pessoa e que aí ele queria formar uma família e que o Kurt queria a mesma coisa. Ele queria ter uma família. Exatamente. O sonho do Kurt era ter uma família. Então, se ele tem uma pessoa que é visto como um igual, porque ele via na Courtney ele. Porque a Courtney teve uma infância que na emoção dele muito foda também. A Courtney, os pais, eles, no outro documentário, que defende que ela mandou matar o Kurt Cobain, o pai e a mãe eram ripongas, davam LSD pra ela ficar mais calma. Umas coisas assim, absurdas. Com 17, 18 anos, ela trabalhava como stripper sabe, tipo assim, ela sofreu pra caralho. Tomaram, coincidentemente, o mesmo remédio na infância. Entendi. Uma história ritalina e tal. Ah, é verdade, falou isso também, né, dele. Só que assim, aí eles se encontraram, eram dois loucos, mas eu acho que ele colocou todas as... iguais. Isso. Ele colocou todas as expectativas de se ter uma família nele e Courtney. Toda a experiência negativa que ele teve, ele falou, pum, agora eu posso fazer diferente. Então ele tinha ali a Courtney, e eu acho que ele se entregou de uma maneira assim, ela vai ser a mãe dos meus filhos. Exatamente. Ele se entregou totalmente a ela ali. E foi o que você falou. Ele poderia ser livre, ele poderia ser ele mesmo, então ele mandou bala. Só que hoje assim, né, foi algo que eu acho que extrapolou, né, com o nascimento da menina, e ali fica meio subentendido se ela usou ou não a heroína durante a gravidez. Não fica claro isso. Não fica, ao mesmo tempo que ela fala que ela usou no começo, depois parou, só que aí volta. Eu meio que não entendi se ela usava ou não. Ela fala que ela usou só no começo. Isso, só que aí lembra que saiu muito noticiário falando que a menina não se saberia se a menina ia ser saudável ou não. Bom, enfim, são coisas assim, meio que absurdas, né? Mas ela entrou ali pra fazer a diferença na vida dele, né? Não sei se
Pode ser também pro lado do bem, do mal, porque depois ele também extravasou ali na hora que ele voltou nas turnês. Porque até um ponto eu cheguei e falei, não, gente, ela vai acabar com tudo ali agora. Aí você falou pra mim, não, amor, calma que ainda tem mais show. Que eu achei que tinha acabado. Mas é isso. Ele ficou 2 anos ali parado, e aí sem lançar nada novo, e depois lançaram In Utero, que pra mim é o melhor, assim. Porque assim, se a Courtney influenciou tanto na vida dele, e se eu falar assim, porra, o In Utero é o melhor álbum do Nirvana, eu tenho que ser extremamente agressivo da Courtney Love. Obrigado por você ter entrado na vida dele. Porque senão o In Utero não existia. Where Did You Sleep Last Night? Que é a última música tocada no Acústica MTV. Cara, que é o X da questão nossa, aí agora. Where Did You Sleep Last Night é o X da questão. Você quer saber o que eu acho? Se o Kurt Cobain foi assassinado, se o Kurt Cobain cometeu suicídio? Ouça Where Did You Sleep Last Night. Assista o Montage of Heck novamente e repense tudo ali, as coisas que aconteceram. Assista 3 vezes se for necessário. Até porque eu acho que a gente tem que assistir de novo. De novo. Porque a última pergunta que fizeram pra ela... A última pergunta que o Brett Morgan perguntou pra Courtney Love foi. Você traiu o Kurt? Você traiu o Kurt? Você traiu o Kurt? Aí foi o X da questão, porque aí ela começou a falar que não, que até teve uma oportunidade, porém não. Que ela quis, que ele adivinhou. Isso. Que ela era uma espécie de mago, né? Tipo assim, que ele adivinhou que ela queria. Acho que foi em Londres que quase aconteceu, só que aí por fim não aconteceu. E que... Aí aquilo entrou na minha cabeça e falei, mas peraí, de repente momento polêmica, veja essa foto. Ah lá, tá com a aliança no dedo, e aí, amor? O que você acha disso tudo? Ah, é verdade a foto, né? Mas não aparece no documentário. Não aparece mesmo, até porque eu vou ver agora, na hora que você colocar. Tá muito longe, e de repente eu ouvi ela falando que não, que ela teve oportunidade, só que não. Até o fim ela disse que não, né? Que ela não traiu ele. E de repente eu escuto aquela música, Onde que Você Dormiu a Noite Passada, e eu vejo ele cantando uma feição até diferente, né? Sim. Na hora que ele tá cantando e pronto. Peraí, gente. Algo diz aí. E aí ela fala que ele tentou, a primeira tentativa de suicídio foi em Roma, em 93, que ele tentou cometer suicídio tomando 67 comprimidos, que seriam tipo ansiolíticos, né? Que seriam calmantes. E ele tomou porque ele achou que ela estava traindo ele. Isso, exatamente. Ela disse isso no documentário. E aí... ele só apareceu lá, depois de tantos meses ele se matou. Depois de um mês. Depois de um mês. Que voltou de Roma. Onde ele teoricamente tentou se matar. Ele se matou. Ele se matou. Então assim, posso falar o que eu acho? Você acredita em assassinato ou você acredita que foi suicídio? Então. E já complementa o que você acha. Na verdade, eu acho assim. Eu ouvi ela dizendo várias vezes que não traiu, ouço aquela música, ouço a reação dele na música, vejo a reação dele na música, e aí ela diz que, ali ela confirmou, né, que por conta dos ciúmes ali, achando que tinha traído ele tomou os 67 comprimidos do calmante, tentou se matar, foi pro médico, conseguiu, e depois de um mês encontra ele morto. Então eu acho que indiretamente ela matou ele. Isso eu tenho certeza, do meu ponto de vista. Ela não foi lá, ela não pediu pra ninguém matar ele. Com que ele se matou mesmo? Com uma espingarda? Com uma espingarda. Não, mas indiretamente ele atirou nele ali por consequência dessa atitude dela. Então, peraí, você acha que ele descobriu uma traição? Sim. Por ele ser sensível demais... Exatamente. Ele resolveu... Exatamente. Ele descobriu e se matou por conta dela. Porque eu acho que ali ela tinha uma força tão grande sobre ele, tão grande, que ele faria de tudo por ela, até se matar. Eu senti ainda... Aquele momento do show que ele manda todo mundo gritar, sabe? Se o cara não gostasse dessa, tivesse o mínimo de raiva... Exatamente. Então eu acho que o amor era tão intenso por ela, e ele até diz, na hora, eu acho que ele escreveu no caderno na hora que tava passando, que ele ama mais ela do que a mãe dele. Exatamente. Né? Então eu acho que ele ama ela mais do que qualquer pessoa, até mais que a Frances.
Ele tinha, lógico, um amor, gente, é uma filha. Só que o amor que ele tinha por ela era maior que qualquer coisa. Isso é uma coisa que eu quero frisar agora. Para aí, segura, pega seu pensamento. Muita gente diz, ele não se mataria porque ele amava a Frances. Gente do céu, assiste esse documentário, vê tudo da vida dele. Ele amava muito a Courtney Love. Você gostando ou não, ele era apaixonado por aquela mulher. Aquela louca. Ele era apaixonado por ela. Isso é inevitável falar. Ele era apaixonado pela Courtney Love. E pondo aí em vista dentro de pessoas que... a pessoa se matou. Cara, quando a pessoa se mata, não tem filho. Às vezes não tem nem esposa, não tem nada que segura. Quando o cara tem uma certa depressão, uma certa bipolaridade e é usuário de droga acima de tudo. Porque ser usuário de droga é um agravante na situação. Com certeza, muito grande. As pessoas não aceitam a morte dele, mas é porque criou-se uma mitologia dentro do que ele era, só que as pessoas não sabiam o que acontecia realmente. Sim. Lembra que ainda a gente estava até comentando isso, logo depois que a gente terminou de assistir, que, gente, tem pessoas que não usam nada de droga e se matam. Lembra que a gente Isso é importante falar, fala de novo. Tem pessoas que não usam droga e se matam, tem pessoas que usam droga e nunca vai se matar. Exatamente. Então, e tem pessoas que se matam que nunca usaram droga. Então, assim, eu acho... Não existe um padrão pra se matar, amigo. Você pode ser totalmente lúcido, não ter usado drogas, entrar numa depressão e se matar. Você pode ficar lúcido, nunca ter uma depressão e usar drogas e não se matar. Você pode usar droga e se matar, e isso é uma variante. Até porque... Quando se tem um problema na vida, às vezes o meu problema pode ser até mesmo que o seu, só que você reage de uma forma diferente. Às vezes, vou dar um exemplo, sei lá, uma coisa besta. A pessoa tá com dívida pra todo lado. Ela não vê aonde ela vai conseguir dinheiro pra pagar essas contas. Sabe, coisas bestas? Sei lá, às vezes a pessoa vai lá e se mata. Às vezes são coisas tão inúteis. Não é o único caso, não é uma novidade. Muitas pessoas se matam por parceiros. O cara vai lá, descobre uma traição, ele pode ter duas reações. Ou se matar, ou matar. Aliás, são três. Não fazer nada, se matar ou matar a pessoa. Então, isso é muito comum. É muito mais comum. Tem gente que faz isso sem o uso de nenhuma droga. E o Kurt, ele estava, sim, em um vício cada vez mais profundo. Tem uma parte ali que a Wendy Cobain, né, a O'Connor, que é a mãe do Kurt, ela fala que conversou com ele, aí ele pega e fala, ela pergunta se ele estava no estágio da agulha, no estágio da picada. Porque nos estágios iniciais, se eu não me engano, eu vou dar uma pesquisada nisso, a heroína pode ser cheirada ao invés de ser injetada. O Kurt caiu aos prantos falando com a mãe, porque ele sabia que ele estava num estágio, assim, crítico do uso de heroína, que era o estágio de injetar a droga na própria veia. Então, quando você analisa os fatos dessa maneira, não parece tão absurdo o cara ter se matado. E assim, ele conhecia Courtney Love há mais tempo do que ele conhecia a própria filha, que tinha nascido há pouco tempo. Então... É muito visível isso. É lógico que ele tem um amor pela filha, é inevitável isso. É uma coisa que eu acho que é espontâneo. Exatamente. Se é pai, já tem um amor fraterno. Só que é muito... na minha opinião, na minha visão, na hora que eu estava assistindo, era muito visível o amor que ele tinha pela Courtney. Não tem como falar. Era muito maior do que pela filha. Então, assim, a hora que eu comecei a ver toda aquela situação, eu falei, bom, eu meio que entendi no meu pensamento aqui. Indiretamente, ela foi culpada. Ela não agiu com as mãos dela. Entendeu? Ela agiu fazendo alguma coisa na cabeça dele ali desde o começo, porque era assim, era explosivo o amor que ele tinha por ela. E pelo visto, ele fez tudo por ela. Nesse caso, a gente volta naquele pensamento assim, mas ela foi culpada indiretamente. Assim como o pai do terrorista que derrubou a Torre Gêmeas também é culpado indiretamente. Sim. Então, assim, é uma meia-culpa, né? Digamos assim, ele não é extremamente culpado. Só que assim, aí, o que aliviou a situação pra mim da Courtney na minha mente? Gente, acontece hoje em dia muito disso, de traição, é uma coisa assim, que eu vejo que é muito absurda. Só que tem pessoas que reagem de uma maneira diferente, né? Eu fiquei sabendo, tchau, vai cada um pro lado, vamos dividir as coisas, acabou. Só que eu acho a sensibilidade dele era tão grande. Exatamente. O amor dele era tão grande
Que ao invés dele fazer contra ela, não, ele fez contra ele mesmo. Talvez até pensando em feri-la, Sim. mas ele se feria. Ele se culpava, ele se, né, se martirizava, na verdade, por todos os fatos. Até porque, no documentário, isso é muito explícito, ele era uma pessoa que não tolerava erros, não tolerava ser passado, tipo, sofrer vergonha, por exemplo. Teve uma hora que apareceu que o Chris estava falando, né, que noticiou alguma coisa na mídia que não tava legal deles, eu não me lembro o que era. E que aí o Chris falou assim, eu não tô nem aí, eu nem ligo pra isso. Ele falou, não, eu fiz com a melhor intenção, da melhor maneira, e eu não quero que ninguém critica, né? Então ele tinha disso, né? Mas assim, eu achei sensacional. Assim, eu quero assistir de novo, eu quero assistir o outro lado. Isso é porque você não assistiu o outro lado. Isso aqui é um piloto, então se der certo, a gente vai gravar também, vai assistir o documentário, vai gravar o vídeo, que eu acho interessante. É a opinião que a gente tem agora, que a gente assistiu. É assim, tá fresco, acabamos de assistir. Eu vou gravar o review lá, o análise do vídeo, depois desse vídeo aqui. De repente, eu não sei qual vai ser a ordem da postagem. Eu acho que esse aqui eu vou postar primeiro. Mas, enfim, as ideias... Nós somos seres humanos, a gente pode evoluir e mudar de opinião. Entendeu? Eu já pensei, eu já fui da opinião que o Kurt tinha cometido suicídio, já fui da opinião que tinham matado ele, depois eu volto a suicídio, depois eu volto a... Sabe por quê? É o que a gente vê, é o que a gente assiste. Agora eu tenho certeza que a hora que eu assisti o que fala que ela... Você vai falar... Exatamente. Porque tem indícios ali. Então, toda hora eu derrubo isso aqui. Ué, você mesmo me fala que tem. Então, ó, essa não foi a análise principal do documentário. Para que você saiba, isso foi uma discussão pós-documentário. A gente acabou de assistir o documentário, eu vim aqui, liguei as 1, 2, 3 câmeras e estamos gravando direto, assim, o que a gente assistiu e sentiu de tudo isso, esse turbilhão de emoções. E aí agora eu vou fazer uma gravação de uma análise mais fria, vou pegar alguns pontos ali, rever. Eu anotei algumas coisas aqui no caderno. Muita coisa, né? Tem muitas coisas ali interessantes, tanto na estrutura do documentário, quanto a diminuir luzes na parte final. Eu não falei isso pra você, mas eu anotei. Nos depoimentos finais, a luz estava mais baixa, sabe? É uma coisa assim, mais técnica, mas é muito interessante, é muito legal. O primeiro depoimento da Wendy, o depoimento da Wendy tá tudo claro. Na hora que começa no final, perto da morte dele, a Courtney e tal, a luz tá muito baixa. É verdade. Tá muito escuro. A hora que aparece ela no fim, é verdade. Tá muito escuro, tá tudo muito escuro, você não enxerga nada. Enfim, o Kurt Cobain foi quase que um ser mitológico. Toda a história dele é envolvido por muita, eu diria mitologia, porque mitologia, o que seria a definição de mitologia? Né? É um mito, é um mito. Que não ele não sabe se é real ou não, que as pessoas exatamente. falam. Ele era um ser humano que criou uma banda que estourou de uma hora pra outra. Isso que foi inacreditável, Foi inacreditável. Surgiu na mídia e aí ele virou um mito, né? Ele é um ser mitológico, é um mito. As pessoas não sabem de onde ele vem, não sabem o que ele faz e ele está lá. Numa época que não tem internet, não tem nenhum acesso fácil, o cara vira um mito. As pessoas não sabem de problema, não sabem de nada. Qualquer coisa que é publicada em revista é dito como verdade. E naquela época você fala assim, Kurt Cobain está com uma filha que já é viciada em heroína, que Courtney Love nasceu e a filha já estava tomando droga. Saiu esse tipo de coisa no noticiário. E não tinha internet, velho. Imagina, sai numa Folha de São Paulo, na Globo, e aí você não tem internet pra falar assim, mas olha meu lado. Aconteceu mais ou menos isso. Então assim, eu acho que ele sofreu pra caralho. Aí eu te pergunto, a mídia tem culpa nisso tudo? A mídia tem culpa? Tem como culpar a mídia? Porque assim, a mídia é igual o urubu. Eu sou jornalista, tá, de formação, e eu digo isso. Onde estiver fedendo, vai ter jornalista. Então não adianta, é um sistema orgânico, quase que automatizado. Não adianta você combater contra aquilo. Vai ter tragédia, vai ter jornalista. Não adianta. O cara não vai se colocar ao lado, tipo assim, o Kurt é uma pessoa tão boa. Não, ele quer ganhar o dele, quer ter o furo de reportagem, quer ter a notícia, quer ter... E aí nessa, cara, surgiu muita coisa que era mentira, coisas que eram meias verdades, porque a Courtney Love disse que usou no começo da gestação heroína, e aí dizem que ela usou até o último mês. Dizem que quando a Frances
nasceu, injetaram a droga lá. Só que o que é interessante assim, tá, a mídia falou isso, só que nas imagens reais que a gente via ela muito limpa, né? Exatamente, amigos. O Kurt tava lá doidão, assim, não conseguia parar em pé e ela totalmente limpa. Aparece uma imagem que ela tá na banheira dando banho nela. Assim, você vê uma mãe ali, tipo, ela deu um stop nessa vida doida dela. Hormonal, ela fica cheia de espinhas. Ah, sim, isso é. E assim, eu acho que ela pensou assim, peraí, eu sou mãe. Eu acho que essa questão da mãe foi muito mais... eu acho que foi muito mais forte nela. E a gente via que ela cuidava mesmo da menina ali. É diferente. Desculpa, amor. Não. A Courtney parou de usar heroína após o nascimento. A gente não tem certeza se durante a gravidez, não dá pra saber. O documentário não deixa claro. As imagens, eu acho que é o que fala. O nascimento ali da Frances, você vê que ela tá totalmente ela lúcida. está limpa e lúcida, enquanto o Kurt tava em declínio. Tem até uma parte que, inclusive, como ela estava limpa, a Courtney Love estava limpa, o Kurt Cobain tava meio que fugindo da Courtney pra usar heroína. Então teve um momento que ele foi na casa da mãe dele. Exatamente. Ele foi pra casa da mãe dele e foi quando a mãe dele questionou se ele estava se picando, porque ele estava fugindo da Courtney Love, porque a Courtney Love não estava usando heroína naquele momento. Então, pessoal, revejam os seus conceitos sobre Courtney Love, porque vocês podem estar enganados. Não é defendendo aqui, não é nada, pelo amor de Deus. Mas, sabe, são muitas coisas. A gente acha que sabe muito. Nós estamos aqui conversando, mas é uma conversa que... Eu sou totalmente leiga, eu não sei nada. Cara, são tantas coisas... Posso falar uma coisa, amor? Você me deu a camiseta do Nirvana, tipo, eu usava... Aí, tipo, a hora que eu tava sentada ali que terminou o documentário, eu falei, gente, eu não poderia estar usando aquela camiseta. Eu nem sabia quem era. Mas, amor, sabe aonde eu quero chegar? Tanta gente você vê andando, não deve saber nem quem canta, nem o que aconteceu com ele. Como eu ali, entendeu? Aí eu comecei a assistir, eu tô começando a entender, eu tô sabendo quem é, pra poder chegar e falar, eu vou usar essa camiseta com orgulho porque eu sei o que é. Se alguém chegar e me perguntar, eu vou saber falar alguma coisa. Porque eu acho que é interessante isso também. E às vezes eu falo meio que fugindo aqui do Legião. Eu não conheço muita coisa de Legião, eu adoro. Só que eu não sei muita coisa deles. Eu sei o que os meus irmãos me passaram. Sim. Entendeu? Então eu acho muito interessante saber da história. E agora eu tenho certeza que a hora que eu colocar a camiseta de novo, eu vou ter orgulho. Exatamente. E saber, entendeu? É isso que eu queria chegar. Tem muita gente que nem sabe do que tá falando. Às vezes curte o negócio e nem sabe o que é, igual o cara lá falando. Não que a gente... Não pelado do rock, gente, que tem a ver? Como assim? Não que a gente tenha a obrigação de saber tudo. Eu sei que não. Mas tá vendo, foi uma coisinha de diferente que eu vi hoje, que eu me envolvi. Eu já me sinto outra pessoa. Mas é uma coisa mágica. Outra coisa interessante de falar é o tanto de arquivo que o Kurt tinha quando era criança. Isso eu vou falar na análise. O show de Truman. Como assim? Se você já assistiu o show de Truman com Jim Carrey, né? Na verdade o filme não é do Jim Carrey, o diretor eu não me lembro agora, mas o Jim Carrey, personagem principal, estrela, né, no show de Truman. O show de Truman conta a história de um cara que ele é registrado, a vida dele inteira é registrada, desde o seu nascimento até a sua... até quando ele até a sua... porque ele... sem spoiler. Até a sua fase adulta. A ideia, assim, era um reality show. A ideia do diretor era ter um reality show onde ele pegaria uma criança e registraria todos os momentos dentro desse reality. E o show de Truman, você tem imagens dele criança, você tem imagens dele adolescente, você tem imagens dele adulto, blá blá blá. Quando você assiste o Montage of Heck, você fala, peraí, velho. Parece que os caras sabiam que ele ia ter sucesso. Ele tem filmagem desde o cu da mãe. Desculpa, mãe. Desde dentro do útero da Wendy Lee. Parece que já sabia que ele ia fazer sucesso. Não, é sério. Tem criança, tem registro, tem o tempo todo. Queira ou não, você sente, você fala, putz, que ele é um humano ali atrás, né? Ele não é simplesmente um artista. Então, assim, eu acho que é invasivo, mas não é que é invasivo, porque quem filmou foi a família. Sim. Quem disponibilizou foi a família. Então não é que é invasivo, mas ele teve
Inclusive o Brett Morgan fala isso nos extras. Ele teve a história mais registrada, autobiográfica. Ele registrava as fitas que ele gravava, a família gravava, do mundo. É a história mais autobiográfica, audiovisualmente falando, registrada no mundo todo. Tanto é que ele falou, né, que a hora que ele foi no depósito, que ele achou 15 caixas, ele falou assim, mas só tem isso do Kurt? Como assim? É o Brett Morgan. Aí o cara falou, né, do depósito, falou, não, são só essas 15 caixas aí. Aí ele falou que ele abriu uma caixa, tinha quantas fitas cassete? Sei, 28? Tinha muito mais, sei lá. Ele começou, falou, gente, como assim, né? Tinha muita coisa. Então, assim, o cara, ele viu muito mais coisa do que você vai ver nesse documentário. Isso é uma coisa que ele deve ter visto muito mais coisa, deve ter ouvido muito mais você coisa. Falou, tem tanta coisa ainda ali. Ele não liberou tanta coisa. Então, para desgosto de todas as pessoas que criticam tem um termo que eles falam de... Para todos aqueles que criticam o fato de que a empresa Nirvana ainda lucra, cara, aguarde que vai ter muito mais material do Nirvana sendo produzido e liberado. Isso é um fato, entendeu? Ele pegou lá mais de 100 horas de áudio. Sim. E aí libera um documentário de 2 horas e 10 que tem tipo 50 minutos de áudio, talvez, não sei, 30 minutos de áudio. Não, mas eu acho assim, foi sensacional, assim, os efeitos que o documentário tem, as cartas que ganham vida ali, né? Nossa, é sensacional. O diário. Eu acho assim, amor, cada um assiste e tem uma opinião, não adianta. Cada um vai falar, não, mas você tá errada nisso, não, mas você tá certa nisso. Cada um tem sua opinião. Eu tenho certeza que às vezes eu assisti outra, eu posso ter outra opinião em relação a Courtney. Mas eu acho que foi ali tudo muito puro e sincero pra mostrar o que realmente foi a vida dele. Exatamente. Entendeu? Eu acho assim. Por parte do diretor. Exatamente. Né? Ele deixa bem. Eu acho que ele não quis puxar um pontinho a mais pra ninguém. Eu acho que é algo que é válido ser ressaltado. O Brett Morgan não quis defender ninguém. Você pode ver nos extras ali. A Courtney deu a chave, assim, do depósito da onde ficam as coisas do Kurt, assim, ó, vai lá, eu confio em você. Ou seja, ele poderia... Aí no fim que ela foi assistir. Exatamente, ela falou assim, vai lá e faz, eu confio que em você. depois eu assisto que eu confio em você. Então eu acho que soa muito sincero. Não, sim. Não adianta, cada um tem sua opinião em relação a tudo na vida. Exatamente. Não tem dessa, só que eu acho que é válido assistir. Eu acho que é muito importante, só que eu senti ali muita leveza em relação à vida dele. Sim. Tá, foi exposta? Foi. Mas foi de uma forma que pessoas que eram responsáveis por isso deixaram acontecer. Família, a esposa, a filha, você falou pra mim que a Frances fez parte. Então peraí, gente, até que ponto tá falando que isso tem uma invasão da vida dele? Gente, ele é uma pessoa pública, uma pessoa que... Todo mundo, eu tenho certeza, de onde você fala, conhece, sabe quem foi ele. Então, eu acho que não é válido também isso. A gente, sabe, tá ali pra mostrar o que foi, o ídolo que ele foi. Não, mostrou, lógico, as fraquezas dele. Ele era um ser humano, todo mundo erra. Tudo bem que o dele era uma coisa um pouco mais, né? Mas enfim. Eu acho que ele é mais uma vítima, eu acho, do que... Sim, com certeza. Porque ninguém vai lá... O erro foi, tipo assim, a primeira vez. Que depois eu acho que ele acaba se tornando vítima das consequências. Com certeza. Mas independente de qualquer coisa, ele foi uma pessoa, assim, extraordinária. Que é até hoje falado. As músicas são sensacionais. É uma delícia ouvir, é um rock, mas é muito gostoso de ouvir o tempo todo. Não tem dessa. Ai, tem que ouvir rock aqui ou ali. Não! Você pode estar no churrasco e ouvir rock. Ouvir Nirvana, que não tem problema nenhum. Então, acho assim, tem que ressaltar o ídolo que ele foi. E é isso aí. Bom, eu acho que é isso. Eu não sei se eu falei besteira, sei lá. É só a minha opinião de uma pessoa totalmente leiga que não entende. Agora eu entendo um pouquinho, entendeu? É minha visão de Kurt, da vida dele, um pouco da banda dele, o que eu ouço, o que o Gá me fala. Gente, se inscreve no canal, pelo amor de Deus. Curte todos os vídeos. Porque o Gá faz tudo com muito carinho, com muita dedicação. Eu tô aqui, eu vejo, não, amor. Não tô pra falar. Você não tá fazendo ao vivo, não, né? Não tô. Ele faz tudo com muita dedicação, com muito carinho.
não é fácil, porque tem dia que a gente chega exausto do trabalho e ele senta, ele escreve, ele faz assim, com muito, muito bom gosto. Ah, é mentira! É mentira, você acredita? Mas é isso então, tá? Pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like maroto, comente e, por favor, sejam gentis com a minha esposa, minha amada esposa, sejam gentis com ela, porque ela é gente fina, ela é do rock and roll. Ó, e olha aqui, eu não faço isso, eu morro de vergonha disso, eu não gosto. Vocês não sabem como foi pro convencer, não é aquele negócio, ai, quero aparecer, ai, não sei o que tem. Ela não gosta disso, isso foi um teste, tá no ar, ela nem sabe, não conta. Mas assim, amor, muito obrigado por fazer parte disso tudo. Queira ou não, nós estamos aí 17 mil inscritos. Somos 17 mil inscritos, mas vocês são os caras que estão aí no meu coração. A Mayra sabe quanto eu levo a sério todo esse trabalho, por isso que ela está aqui se comprometendo pra cara a tapa. Né, amor? É um segundo trabalho, cara. Eu levo isso muito a sério. E, enfim, comente aí o que vocês acharam. Este não é o vídeo principal sobre o documentário. Não que seja o vídeo principal. É um bate-papo sobre o documentário. Mas eu vou fazer uma análise mais fria, digamos assim, menos sentimental, e vou postar no canal. Eu acho que esse vídeo vai acabar saindo antes, para deixar as pessoas com gostinho para assistir a análise final. Né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua companhia. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu joinha, compartilhe com os seus amigos. Vai lá, assiste o filme que compensa. Nós não estamos ganhando nada. Inclusive, falar documentário. Eu falei filme, mas é filme e documentário. Gente, assiste o documentário. É top das galáxias. Olha, é top das galáxias. É pica! Não, é top. É top, é muito bom, vale muito a pena. E é isso aí. É isso aí. Assista o documentário e veja que o que estamos fazendo aqui, a gente não tá ganhando nada do Brett Morgan, a gente não tá ganhando nada da Geffen Records, nem da Sony Music, nem porra nenhuma. Nada de nada. Então não venha nos criticar por apoiar, por divulgar, porque isso aqui, cara, é por amor. Então é isso, espero que você tenha gostado. Se você não está inscrito no canal, se inscreva aqui neste botão que está aparecendo aqui neste canto. Se inscreva, clique. Vai, clica na almofada, clica na almofada, clica na almofada. Clica aqui, me siga nas redes sociais que vai aparecer aqui no meio, que eu vou colocar aqui no meio agora. E é isso. Deixe seu joinha, deixe seu comentário que nós vamos responder para vocês. Quer seguir a Mayra no Instagram? Deixa o Instagram aí, amor. Estragan. Deixa o Instagram aí. É Mayra Altino. Não, Mayra Altino. É isso aí mesmo, eu acho que é. Deixa eu ver, peraí. Segue ela aí, porque ela vai gostar pra caralho. Fala assim, gostei de você, Mayra. Continua gravando vídeos com o Gabs. Beleza? É isso. Muito obrigado pela sua paciência, audiência, como diria nosso querido Cauê Moura. Entrevista nós. É isso, né, amor? É isso. Então o que nós diríamos no final? Paz, amor e empatia. Tamo junto, beijo na bunda e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, bate aí. Yes.